Boa noite a todos, Renato Leão falando, canal Vasco 68, com muita ajuda da minha diretora, minha bela esposa Simone. Gente, como é que o tempo passa, né? Hoje, um dos nossos maiores ídolos, o goleiro Barbosa, faria 103 anos. Ele nasceu no dia 28 de março de 1921. Barbosa que foi tão condenado, né, por causa da derrota para o Uruguai em 50. Eu quero ver a fila do perdão de outras torcidas, né, porque lembro dos 7-1, dos 7 gols que o Júlio César tomou na Copa de 2014 em Belo Horizonte contra a Alemanha. Pois é. E, gente, eu vou dar uns pitacos e depois eu vou explicar onde eu quero chegar. 777 já investiu 230 milhões no Vasco. Investiu bem, investiu mal, não sei. Inclusive, a mesma 777 estão sendo mantidos em sigilos 3 nomes para substituírem o Alexandre Matos como o diretor, gerente executivo, como vocês acharem melhor, de futebol, diretor executivo do futebol profissional. Daniel Félix, que tinha sido dispensado, voltou feliz pra caramba, agradecendo o Vasco, voltou para fazer análise de performance dos jogadores, o cara que vinha fazer um trabalho muito bonito. Além disso, outra coisa também, os pitacos que eu tô dando, né, assuntos desconexos, mas acho importantes e legais. O Vasco vai lançar a camisa de 74, 50 anos atrás que o Vasco foi campeão brasileiro pela primeira vez, em homenagem ao Roberto Dinamite. Gente, algumas coisas que eu queria pontuar da entrevista do Pedrinho. Só lembrando, gente, Léo Jardim, o Rojas e o Sforza voltaram das suas respectivas seleções. Eu fiquei fiquei bastante assustado, porque o Pedrinho disse que tem muita coisa não, praticamente, sem exagero, 70% das perguntas ele dizia que não podia respondê-las porque, de acordo com o contrato, com a SAF, ele poderia ser punido como pessoa física, poderia prejudicar o Vasco. Uma coisa bem clara, ele está muito insatisfeito, a relação não é boa. É lógico que ele disse que não é contra o modelo de 777, não é contra a SAF, mas e que não quer tirar 777. Mesmo que ele quisesse, ela não ia falar. Isso aí é óbvio, né? Não tá legal. O relacionamento sempre deixou claro. Há coisas no contrato que ele não pode falar. Ao menos nem pode nem dizer se está sendo tudo cumprido, ipsis literis ao pé da letra ou não. Isso também, ele chegou a abrir um sorrisinho amarelo e disse que ele poderia falar. Em relação aos esportes, vou voltar ao futebol, em relação aos esportes olímpicos, a tradição que o Vasco tem no basquete e no futsal, ele quer olhar com muito carinho pela base do basquete e elogiou 2 vezes o Ortega. O patrocinador é a Ideia Score, né, que patrocina o basquete do Vasco, está em 4º lugar, né, voltando agora, já está classificado para os playoffs. E o futsal, que saiu que o Vasco ontem não disputaria mais o Campeonato Brasileiro, porque as medidas da quadra tem que ser de 20 por 40, parece que o Vasco é 18 por 36. O Pedrinho falou, fica tranquilo, porque a resposta à Confederação Brasileira de Futsal disse que eu tenho que dar até no dia 1º de abril. E, se não pudermos jogar em São Januário, nós temos a Arena da Barra e temos o Maracanãzinho. Então isso, ele falou que não seria empecilho, inclusive já estava estudando até contratação de atletas. Em relação ao clube associativo, rapidamente, assim, 1 minuto, ele chamou o vice-presidente financeiro, porque ele deixou claro, ele é presidente da associação, e cada vez mais isolado em relação ao futebol. Ele falou que no futebol ele não manda nada, mas ele chamou e ele fez um apelo, falou claramente, faça um apelo a que as pessoas se tornem sócias do Vasco, não sócio torcedor, mas sócio estatutário. Por quê? O que acontece? Hoje, a receita do clube de regatas, tá? Vasco da Gama, ela é proveniente de número de sócios estatutários, que são poucos, aqueles que podem votar, e também de aluguel do estádio pela SAF quando o Vasco joga. Se eu não estiver enganado,
o aluguel lá de São Januário, que a SAF paga para a associação, é de 80 mil. E o que eu achei muito legal, não, ao mesmo tempo eu achei muito esclarecedor para mim, por exemplo, que ninguém sabia responder, e concomitante a isso, uma notícia ruim, tudo que a 77 arrecadasse no ano, de acordo com o balanço publicado, o que fosse lucro, 30% é para o Vasco. Ele disse que não deu lucro para a SAF. Pelo menos esse ano de 2023. 2022 não conta, porque eles entraram no final do ano. E no final da entrevista, vou começar pelo final, ele falou que roupa suja se lava em casa, porque ele vai mais uma vez se reunir. Inclusive, Paulo Barbosa, que é um cara muito conceituado no mercado, um cara que entende do juridiquês, ele vai ocupar a segunda cadeira pelo clube associativo na SAF. Lembrando que são 5 cadeiras, 2 fazem parte do clube associativo e 3 fazem parte da SAF. E aí, por que a entrevista do Pedrinho me assustou muito? A única coisa legal também que ele falou, além dos esportes, inclusive os paralímpicos, que ele disse que perdão, mas eu esqueci o nome da moça que ele elogiou publicamente, dizendo que ela bota dinheiro do bolso. Ele falou que não quer mais isso. E ele está fazendo uma parceria, talvez um projeto que sai com o prefeito de Maricá, eu falei deputado federal, prefeito Washington Quaquá. E ele disse que não tem a ver com direita, com esquerda, com centro, ele quer fazer uma parceria, um projeto lá que beneficie os moradores de Maricá, principalmente os carentes, e obviamente os que se destacarem que vão para o Vasco. Gente, lembrando que o nosso Sub-11 hoje ganhou de 13-1 do Esplanada. Então, nessa primeira fase da Gold Cup, já fizeram 5 jogos e 5 vitórias, com mais de 50 gols a favor, acho que 7 gols contra. Os garotos estão voando. E aí, gente, em relação à entrevista dele, né? Foi perguntado sobre o relacionamento ruim. Para não dizer péssimo, ele falou ruim. Disse que não queria tirar a 777. Falou sobre obras em São Januário, né? Não é só a W Torre, não está descartada, mas ele está estudando sobre o potencial construtivo. Quem oferecerá a melhor proposta? Os projetos já tem vários, desde a Caravela, desde não sei o que, do Caixotinho, e isso tudo está sendo estudado cuidadosamente. É óbvio que é um projeto que é para reformar São Januário e ampliar. Agora, a 777 está dando uns paliativos, está pintando a fachada externa, colocando a cor cinza, que eu acho que é que suja menos, com os escudos, obras que eu vi um guindaste lá dentro, quando eu fui lá, um guindaste dentro do campo, mexendo na marquise. Então, assim, estão sendo feitas obras até estruturais. Mas sobre a reforma e sobre a ampliação, dezembro. Por que dezembro? Porque isso aí não pode ser tocado, não pode ser dado a toque de caixa, né? Porque tem que passar os trâmites legais pela Câmara de Vereadores, depois o prefeito sanciona, aí vai falar sobre o potencial construtivo, porque várias empresas se interessaram, qual delas é que vai oferecer a melhor proposta, entendeu? Então, isso tudo tem que ser feito com calma. Em relação ao CT, o CT, que o contrato que foi feito é de 25 anos por mais 25, ele deixou claro que é de obrigação da SAF. Também perguntaram se ele era proibido a entrar no CT ou no vestiário. Ele disse, não, eu não sou proibido, mas a gente só vai na festa que a gente é convidado. Eles nunca me convidaram, mas também nunca me pediram de eu ir ao CT Moacir Barbosa como ao vestiário dos jogadores. Não me proibiram. Então, eu senti nele ficou claro muita insegurança dele em relação à SAF. Repito, não há um bom relacionamento. Infelizmente, hoje existem 2 Vasco, o Vasco Associativo e o Vasco 777. E ele também, quando perguntado sobre os jogadores, ele falou, cara, eu vou falar 2 coisas. Eu não posso me posicionar sobre os jogadores e eu também não posso falar porque eu respeito os jogadores que lá estão. Mas ele falou, se eu fosse comentarista ainda, eu poderia tecer comentários, obviamente. E ele contou que quando ele estava no Sport TV sendo comentarista, sendo eleito 5 vezes o melhor comentarista de futebol e tal, das TVs, ele falou que tinha recebido um convite pro forma da 777 para que fosse o diretor executivo do Vasco na época, com salário e tudo. Ele esperou, passou-se o tempo,
não falaram mais nada, e aí o grupo político que ele faz parte cogitou colocá-lo a candidato a presidente, que foi o que aconteceu, e ele se tornou presidente do Vasco. Agora eu vejo muita gracinha, muita brincadeira, os urubus falando que ele não é síndico, que ele é síndico, ele é dono, é porque sabe que como o Flamengo não tem estádio, né, eles no máximo jogariam no aterro do Flamengo, a gente fala que até início eles copiam, eles copiam o Vasco na porra da camisa, e agora até nos memes eles estão copiando, não tem originalidade nesses flamenguistas. Aí botando que o Pedrinho é síndico, porque a gente falou que o Flamengo era o síndico do Maracanã e o Fluminense o zelador, ou subsíndico, como preferirem. Então, gente, muitas coisas, a maioria delas, aliás, ele não pôde respondê-los. Não pôde responder as perguntas porque ele fica preso ao contrato até de confidencialidade. Mas é muito estranho você ter um presidente de um clube associativo, um cara que foi ídolo dentro de campo. Ele muito humildemente se colocou nem entre os 10 maiores ídolos da história do Vasco, né? Mas ele foi eleito presidente pela inteligência, pelo caráter que ele sempre mostrou de ter, mas você sente que o cara está de pés e mãos atados. Muitas críticas, muitos bobalhões falando de Leven esse ano. Olha, cara, parece que esse Leven é o novo Messias. Porra, na boa, com todo o respeito que eu tenho a todo mundo, Pedrinho está há 60 dias. Para não dizer 60 dias fez no dia 22, mais conhecido como semana passada, e ele quis fazer o pronunciamento. Aí fazem pesquisas que ele é bom, péssimo ou ruim. Aí a maioria disse que ele é ruim. Cara, o cara não é do futebol, o cara tá tomando pancada, o cara quer entrar no futebol, porque o cara entende do futebol, não só como jogador, mas também como entendedor. É um cara bom de papo, é um rapaz inteligente, estudou para isso, mas a 777 quis ficar afastado dele. Não sei, é lógico que ele vai dizer que ele quer 777 lá, porque se ele dissesse que iria querer tirar, amanhã, meu irmão, ia ser a revolução lá dentro do Vasco. Ele não pode dizer, eu não quero a 777. Ele tem que dizer que quer a 777, senão ele vai criar uma revolução dentro do Vasco. Aí que a coisa, o Campeonato Brasileiro começando, e aí que a coisa vai tornar o caldo. Aí que vai se tornar o caldo. Entendeu? Então, assim, repito, falou do CT, falou de São Januário, e falou dos esportes olímpicos, falou de futsal, porque futsal não é esporte olímpico. E, para muitos que se dizem vascaínos, porque torcem contra, se uniram aos flamenguistas mulambentos, fazendo piadinha, dizendo que ele vai cuidar da água da piscina, que ele não sei o que e tal. Gente, por enquanto, é o que ele pode fazer. Uma coisa está no que ele pode fazer, no que ele vai fazer e no que ele pode falar. É óbvio que muita coisa ele guardou. Mesmo não tendo confidencialidade, não se ilunda que ele vai dizer, olha, eu detesto a 777, eles não entendem porra nenhuma de futebol, eu vou tocar eles aqui, vou tirar toque de caixa. Não. Agora que a 777, se continuar nessa draga, ela vai sair, vai acabar saindo. Alguma maneira, alguma brecha vai sair. Vai ser briga de liminar, briga disso, briga daquilo. É só esperar. Então, gente, pela primeira vez... eu vou falar, para não dizer que eu não falei de bola, hoje o Sub-20 do Vasco ganhou do Nova Iguaçu de 4-0. Fez 2-0 no primeiro tempo, 2-0 no segundo tempo. Aí sim vale a brincadeira. Poderia ser o Sub-20 jogar contra o time do Nova Iguaçu? É lógico que é só uma brincadeira, porque nós perdemos para o Nova Iguaçu na semifinal e agora o Sub-20 ganha do Nova Iguaçu no jogo de hoje. Era o que eu tinha a dizer a vocês. Uma boa noite. Oi, amor, eu te amo, tá? Minha amorzinha tá segurando aqui para mim. Que Jesus Cristo, Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus, abençoe todas as famílias.